Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós daremos agora início, então, da programação nesse auditório Florianópolis. Lembrando que, a partir de agora, nós teremos, então, 2 convidados especiais. Cada palestrante terá, então, seus 20 minutos. E, na sequência da palestra, o nosso moderador, que fará parte desse momento, o Leonardo Amorim, ficará aqui, então, conosco na mesa para, então, responder os questionamentos de vocês. No final, nós teremos, então, 20 minutos aos senhores, então, para os questionamentos. Esse primeiro painel terá como tema GD com fontes renováveis. Convido, então, os nossos convidados para esse momento. Nós teremos, então, nesse momento, o Marcelo Onti, ele que é diretor de comercialização da Abra PCH, e também estará conosco o William Barbassa, ele que é da Ortice. Bem, iniciaremos, então, o nosso painel, por gentileza, convidando para a palestra, convido, por favor, o Marcelo Onti, diretor de comercialização da Abra PCH. Vamos, então, recebê-lo. Fique à vontade. Você quer falar? Quer ficar ali? Fica aqui. Fique à vontade. Tá? Bom. Bom dia. Bom dia. Como é que passa aqui? Para onde eu aponto esse? Tem que... Se ligar faz bem. Ótimo. Alô? Alô? Assim fica melhor. Bom, obrigado pela presença de todos. A gente vai abordar aqui o tema, é até um pouco redundante, né? GD com fonte renovável, porque basicamente, como a gente viu na apresentação do Mauro, o motor hoje da GD no Brasil é energia solar. E eu vim aqui representando a Abra PCH, é uma associação que defende a energia de fonte hídrica e defende as PCHs e as CGHs. E as CGHs, que são as centrais geradoras hidrelétricas, são as pequenas mesmo, usinas hidrelétricas, elas também são elegíveis a operar na geração distribuída. E é uma opção que às vezes a gente não lembra e tem uma série de atributos e vantagens interessantes. Falar um pouco da Abra aqui, rapidinho. Esse foi o nosso evento em Curitiba. Aquele equipamento ali atrás, em azul, é um parafuso de Arquimedes. É uma geração distribuída que a gente está instalando no Parque Barigui, lá em Curitiba, aproveitando a vazão natural do parque, que é um parque de regularização de cheia. E a nossa associação está fazendo esse ano 6 anos, é recente, fez agora em maio. E a gente luta já desde 2013 pela defesa da fonte hídrica, que é uma fonte que foi muito demonizada no Brasil, né? Ela é uma fonte que foi associada ao dano ambiental, quando na verdade é bem o contrário. Esse aqui é um exemplo, não é uma foto real, mas não é da nossa instalação. A nossa instalação vai ter só uma rosca lá. Então, pra vocês terem uma ideia, a gente está aproveitando 1/3 da vazão do parque, gerando 30 kW lá, vai gerar com um fator de capacidade quase 100 e vai injetar essa energia nos moldes da compensação da Resolução 482 para a Prefeitura de Curitiba. Essa usina é uma doação dos associados da Abra PCH para a Prefeitura. Então a gente se cotizou lá em uma série de empresas, cada um doou uma parte dentro da sua especialidade para que o município pudesse ter essa geração. Falar um pouco de fontes renováveis. Aqui é só um timeline da GD, eu não vou chover no molhado, todo mundo que está aqui, a GD já é algo que a gente vem conversando, né? Já estamos com a regulamentação em revisão. Fiquei feliz, inclusive, de ouvir do Mauro que uma fonte da ANEEL disse que esse ano ainda não, que essa é uma das propostas, a gente quer que se debata melhor a AP01, que é a revisão da Resolução 482, né? E esse arranjo que foi possibilitado pela 685, né, de 2015, tá? Que é a possibilidade de ter a geração distribuída no modelo de geração remota, onde possibilita mais a inserção da hidráulica. Apesar que nós temos uma centena de geração possível através de antigas gerações hidráulicas utilizadas como força mecânica no passado em indústrias de madeira, em indústrias de alimentos lá do século XIX, começo do século XX, que poderiam e devem ser aproveitadas na GD, porque é uma geração muito limpa e interessante, e de baixíssimo impacto, porque a maioria dessas gerações já está instalada. Então, só para relembrar aqui o arranjo, né, que a gente hoje tem a possibilidade da autocompensação remota de energia,
nos modelos de geração compartilhada ou autoconsumo condomínio, que é mais difícil, porque você tem que estar do lado da usina. E lembrando que na GD a gente não comercializa energia, né? A gente arrenda ou participa da propriedade do ativo. Bom, falar da geração hídrica, porque é interessante, todos os fóruns que a gente participa, no CBGD, que eu palestrei também, é solar. Solar, 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 solar. A energia solar é fantástica, porque ela permite que você se torne consumidor na sua casa. É realidade, a independência se dará através das baterias, né? A independência se dará através da energia solar, sim, mas também das baterias, ou seja, sem bateria a gente ainda não tem independência. A gente sempre vai ter a dependência da distribuidora fazendo a compensação, porque infelizmente o sol só brilha de dia, ainda não inventaram um jeito do sol brilhar de noite, né? A Dilma até tentou estocar vento, mas ela não teve essa felicidade de sugerir que o sol brilhasse à noite. E a hidrelétrica, uma das vantagens dela é justamente isso, a gente tem capacidade de modulação. Então, falar aqui sobre hidrelétricas, né? Falou sobre emprego, geração de emprego, um país desse. É uma das fontes que mais gera emprego, tá? Gera muito emprego, tanto na hora da produção do equipamento, quanto na hora da implantação, quanto no entorno das usinas que são implementadas em cidades que aproveitam a água para outros fins, desde fins turísticos até fins de consumo humano e animal. Hoje o Brasil tem a melhor tecnologia hidrelétrica do mundo. Como o mundo aproveitou seu potencial hidrelétrico muito rápido, então, por exemplo, os Estados Unidos tem 98% do potencial hidrelétrico aproveitado, a Alemanha 96%. Na Alemanha, se você acha um potencial hidrelétrico hoje, tem uma lei que garante que você tem a licença automática. Você é obrigado a aproveitar. E eles aproveitaram esse potencial muito cedo e eles pararam de desenvolver a tecnologia. Então, o Brasil continuou, porque o Brasil ainda vem aproveitando, tem muito potencial hidrelétrico para aproveitar. E hoje tem a melhor e 100% nacional. São pequenas e médias empresas que trabalham, principalmente na nossa cadeia da PCH e da CGH, que se insere aqui na GD. Então, hoje você vê que a pequena e média empresa do Brasil, que está muito concentrada aqui no Sul. Hoje os estados do Sul, né, aproveitando esse fórum aqui no Sul, a gente tem 100% da cadeia. Se a gente quisesse fazer uma hidrelétrica hoje só com a indústria catarinense, faz. Só com a indústria paranaense, faz. Porque a gente tem toda a cadeia aqui. E hoje, infelizmente, a gente vê uma política que a gente chama de Robin Hood às avessas, né? A gente vê todo o incentivo à eólica e solar, e aí eu não estou criticando, esse incentivo tem que existir, mas ele não pode ser desigual. Porque quando você pensa na energia eólica, que sim, é uma energia boa, bonita e barata, né, ela é principalmente fornecida por empresas enormes, que faturam bilhões de euros produzindo aerogeradores nos países desenvolvidos. E para essas empresas existe isenção de importação, existe todo um tapete vermelho estendido, enquanto que para as hidrelétricas só tem entrave. Estados como o estado que eu resido, apesar de ser catarinense, hoje eu moro em Curitiba, você tem o absurdo de depois que tem a licença ambiental do órgão ambiental, onde trabalham especialistas ambientais concursados, você tem que submeter à Assembleia Legislativa, para que deputados que votam no calor da emoção decidam se vai ter hidrelétrica ou não. Eu vivi um caso recente com um cliente lá, onde a gente foi defender uma hidrelétrica que queria uma licença e que poderia desenvolver uma cidade muito pobre do estado. E o deputado que nos recebeu, ele falou assim, ó, não me fala em geração de emprego, senão todos os deputados vão votar contra. Porque se aquele deputado daquela região aprova uma hidrelétrica e gera 500 empregos lá, contando mulher e filho, são 1.500 votos de vantagem que ele tem na próxima eleição, todo mundo vai votar contra. Gente, isso é real, não me contaram, eu ouvi. Então é assim que o nosso político pensa, e a gente tem esse tipo de entrave ainda na geração hidrelétrica. Região Sul, como eu comentei, tem o maior parque de fornecedores, tem o maior número de CGHs a construir, fora aquelas que a gente ainda não conhece, como eu citei, pequenos aproveitamentos que estão aí em fazendas, em sítios e tal. Ela é uma fonte necessária porque ela complementa o que a gente chama de fonte intermitente. Minha empresa é uma empresa de tecnologia de sistemas que tem clientes em todas as fontes. Nós temos clientes de fonte solar, eólica, hidrelétrica, termoelétrica de biomassa, e a gente percebe pelo perfil de geração como a geração intermitente, né? Como ela é intermitente tanto no vento quanto na solar. A solar tem evoluído, né, com painéis cada vez mais sensíveis, menos interferência de sombra e tal, mas é importante você ter fontes firmes para que elas, despacháveis, que a gente chama, né, para que elas segurem a geração quando há intermitência.
Então você vê que uma geração hídrica que você tenha, mesmo que possa se chamar, mas a sua usina é a fio d'água, mas ela é uma água regularizada, né? Então você tem uma geração estável, confiável. A CGH, como toda a GD, né, reduz perda, estabiliza a tensão, porque ela está distribuída, ela não depende de grandes linhas de transmissão, ela não depende de pedágio, que a gente chama, né, a gente compara os linhões às rodovias federais, né, onde se paga pedágio, e as distribuidoras às estradas, né, as ruas de uma cidade. Então, você tem mais empregos, como eu comentei, certo? Empresas nacionais. E um detalhe, né? Na hidrelétrica você não transfere certos custos para o sistema, principalmente custo de conexão, porque a hidrelétrica ela é obrigada a fazer a própria linha, né? Então ela tem não é licitado separada a linha da usina. E ela ajuda a estabilizar o sistema na hora de ponta. O horário de ponta, que apesar de estar deslocando em algumas regiões do Brasil, fruto do ar-condicionado principalmente, é aquele horário que a gente conhece ali, finalzinho do dia, aqui em Santa Catarina, das 18h30 às 21h30, e ele chama horário de ponta justamente porque é onde há um pico de consumo, que é o início do acender das luzes, é a pessoa chegando em casa tomando banho. O Brasil é um fenômeno mundial em termos de energia, porque tem um negócio chamado chuveiro elétrico, né? Então, nesse horário de ponta, você pode contar ainda com a geração hidrelétrica, porque ela está gerando. Isso aqui é um exemplo que a gente coletou da ANEEL, para vocês verem que eu falei do uso múltiplo, né? O IDH de municípios antes, do ano 2000 e em 2010, antes e depois da instalação de usinas hidrelétricas. Então, apesar de a gente ter uma série de esforços de frentes aí que procuram impedir a instalação de hidrelétrica, em geral, a hidrelétrica ajuda e muito a cidade. Melhora não só o IDH, como melhora também a proteção ambiental. Porque uma área de hidrelétrica ela tem toda uma faixa de obrigatoriedade de cuidado ambiental. Então você tem uma empresa, um CNPJ, com responsabilidade por uma área que até então poderia ser simplesmente largada. Está lá, uma área. A partir de então ela passa a ser protegida, né? E você vê que todas as cidades, 1% só que não saiu de muito baixo para médio alto, né? Corre. Então aqui, isso aqui é um gráfico, só para lembrar, que é uma das oportunidades enormes que a GD tem. Simplesmente não tem, se alguém perguntar o que vai acontecer com a tarifa, só vai subir. E só vai subir acima da inflação. Então, quando eu converso, às vezes, a gente está tratando planejamento estratégico lá na empresa, discutindo o que vai acontecer com o setor, o futuro do Brasil é GD. Isso é indiscutível, tá? Não temos mais grandes potenciais para serem explorados, né? Pelo menos não em regiões próximas à carga, que é aqui no Sudeste e no Sul. Vocês estão vendo que a fronteira dos grandes potenciais, principalmente hidrelétricos, está indo para o norte, numa região muito complicada, que é a região amazônica, onde existe uma lupa ambiental em cima, e apesar que o maior lago que vocês puderem imaginar de uma hidrelétrica, ele é menor do que 1,5 de desmatamento na Amazônia, tá? E vocês pensarem que a eólica, o vento bom, ele está muito no interior do Nordeste também, e no litoral do Nordeste. Então, você tem hoje momentos onde o Nordeste é extremamente exportador de energia para o Sul e Sudeste, né? E você não tem um vento tão bom aqui na região Sul. A região Sul ela é uma região menos provida de sol e água, apesar que diz que o sol aqui no Brasil, aqui no sul do Brasil, nos piores lugares de sol, ainda é melhor do que o sol lá na Alemanha, né? A Alemanha em 2014, no verão de 2014, ela teve 51% de geração solar já. Ela ultrapassou a marca dos 50%, né? E, inclusive, isso, para eles lá, foi um motivo de mudança na regulamentação, como está acontecendo hoje na China, né? A China hoje, no ano passado, a China retirou o incentivo às pessoas que quisessem investir em GD nas suas casas e tal, porque bombou de um jeito tão absurdo, né? Isso também é uma oportunidade para quem trabalha na área solar, provavelmente vai ver uma redução de preço nos painéis, porque vai ter uma super oferta dada essa mudança de regulamentação na China. Mas o que importa é que no Brasil aconteceu uma explosão das tarifas. E aí, por que eu destaquei o hidro aqui? Porque a matriz brasileira, que era essencialmente hidrelétrica até o final dos anos 90, né, ela começou a perder espaço. A hidrelétrica teve todo um trabalho de demonização, como eu falei, da hidrelétrica. E aí vocês falam, tá, mas e aí? Por que subiu? Simples assim.
Se vocês olharem o perfil de contratação dos últimos leilões, para cada eólica que é vendida lá super baratinho, tem que vender uma usina a óleo e a gás para você ter uma fonte firme na base. E para piorar, a eólica desloca a hidráulica porque fontes não despacháveis, elas geram quando dá. E elas têm prioridade no sistema. Então, como eu não posso estocar vento, né, tendo vento eu tenho que gerar. E na hora que eu estou gerando com vento, eu paro uma hidrelétrica porque eu posso estocar água. E aí, o que acontece? Você tem esse perfil de deslocamento e essa tarifa subindo, porque, como eu falo, eu não estou aqui dizendo que nós não temos que ter eólicas e solares, eu estou dizendo que nós temos que ter hidrelétrica na base e não fóssil na base. Mas como houve um lobby muito grande nos últimos décadas aí, e provavelmente de pessoas ligadas à indústria fóssil, né, você teve contratação de gigas e gigas, de milhares de gigas de térmica. Né? Isso aqui é a pegada de carbono. A hidrelétrica hoje tem a menor pegada de carbono entre as renováveis, e aí vocês vão ficar impressionados com o próximo gráfico. Esse gráfico é a pegada de carbono considerando a cadeia como um todo, considerando desde a produção do equipamento, porque alguém pode dizer assim, mas espera aí, a solar fotovoltaica não gera carbono. Não, né? A gente planta um pé de célula fotovoltaica, colhe, constrói um painel solar. Não, a gente constrói um painel fotovoltaico numa indústria, processando silício, que infelizmente no Brasil ainda não tem tecnologia para beneficiar silício na qualidade necessária, então a gente importa. Então o que acontece? A gente tem a menor pegada de carbono, agora o assustador é isso, que vai associar com o gráfico anterior. Essa é a pegada de carbono da hidrelétrica frente às usinas que foram priorizadas nos últimos leilões do governo. Então a gente vê que a gente tem uma oportunidade aqui no Brasil, porque a gente tem muita biomassa, a gente tem um potencial solar, como foi falado, melhor, no pior lugar do Brasil é melhor do que o melhor lugar da Europa. Tá? Nós temos muito vento, nós temos 8.000 quilômetros de costa para aproveitar a maré motriz quando for realidade, e nós temos muita água ainda, nós temos muito potencial, mas prioriza-se a energia fóssil. Isso aqui é a emissão de gás de efeito estufa do SEB, do Sistema Elétrico Brasileiro. Então percebam que vocês falam assim, nossa, estamos ficando cada vez mais limpos, mais renováveis, que bom, né? Temos não sei quantos gigawatts de energia renovável, temos, né? Em compensação, temos também energias fósseis, priorizadas pelos Edson Lobões, pelos Calheiros, Renans, e Sarnez e todo esse povo que é ligado à indústria do óleo. Então, esse nosso gráfico que vinha bonitinho aqui ao longo dos anos, simplesmente explodiu a partir de 2012, quando se contratou muito óleo e gás. Outra característica muito interessante da GD com hidráulica, da hidráulica em geral, né? Olha isso é uma usina com 134 anos. Ou seja, enquanto a gente está falando de payback de 10 anos, 15 anos, 20 anos, você tem uma usina rodando há mais de 100 anos. E aqui exemplos de usinas, uma aqui em Santa Catarina, essa usina rodou por 62 anos e ela poderia ser renovada e colocada na GD, produzindo basicamente com o mesmo arranjo, só com alguns equipamentos novos, mas sem mudanças no que já está lá em termos de aproveitamento. Os nossos rios hoje, gente, que você vê lá na novela da Globo, a usina matou o velho Chico, a usina mata a natureza. Não, quem mata o rio é lixão, quem mata o rio é poluição, é esgoto lançado sem tratamento, quem mata o rio é vazamento de lixo tóxico, é indústria que não é fiscalizada. Quem mata o rio é desmatamento, onde não tem gente protegendo. Reservatório, ele é solução. Se vocês forem olhar um dos maiores, talvez o mais famoso rio americano, Mississippi, ele tem momento que, para o bem da população, eles quase secam a jusante da usina, das barragens, porque ele foi todo planejado para aproveitamento múltiplo da água e para ter água e para fauna e flora e que pudesse sobreviver. Então o reservatório hoje seria a solução de uma série de problemas, não só urbanos, como também
do entorno deles. Tá? Finalmente, o que a gente sugere para as novas regras que estão vindo aí em debate? Tá? Como falei, fiquei contente que o jornalista Mauro Wedekind comentou que já ouviu da ANEEL que não deve acontecer nada esse ano, então acho que a gente tem que ter mais tempo, mais qualidade no debate, usar dados reais. Eu participei bastante da AP, da consulta pública, você vê que você tem planilhas, a ANEEL faz um trabalho muito bonito e bacana a partir do momento que ela dividiu a audiência em duas, que é a análise do impacto regulatório, que foi fruto da AP 01, para depois sugerir o texto, né? Existe para quem está a par do que está se discutindo, existe um gatilho proposto, ou seja, quem entra esse ano fica com a compensação da forma que está, por 10 anos, e depois, um dia, vai mudar. Muda agora, né? Teoricamente muda para 2020, e depois um dia vai mudar. Mas que dia é esse, Marcelo? É um dia. Um dia fruto de quanta GD a gente conseguir botar no sistema. Esse dia pode ser 2023, pode ser 2025, pode ser 2026. E muda o quê? A forma de compensação. E o que a forma de compensação tem a ver com a gente? Tem a ver com tudo. Tem a ver que cada um de vocês que trabalha na cadeia da GD faz uma análise econômico-financeira do projeto. E se a forma de compensação muda, o retorno do projeto muda. E muda a viabilidade, e muda o interesse do consumidor que está investindo na GD que a gente tem para oferecer. Então, o gatilho é muito perigoso, porque se a gente olhar os números, os gatilhos estimados passados foram todos furados. A GD foi um sucesso em termos de volume, mas não foi em termos de número de conexão. Isso aconteceu não só no Brasil, ou seja, o tamanho médio da GD é maior do que se previa, né? Então, esse gatilho é muito perigoso, ele traz muita incerteza. Tá? Outra questão que a gente está vendo, foi falado, é bem claro, não preciso nem explicar, todo mundo que trabalha na GD já deve ter sentido um corpo mole distribuidora. Aquele 59º dia dos 60 obrigatórios para eles dar a resposta, e aí vem a resposta. Você apresentou o documento sem gravata. Volte aqui de gravata e apresente. E eu tenho mais 60 dias para responder. E aí você vem de gravata. Mas a gravata não combinava com o paletó. Entendeu? Então a gente está vendo um corpo mole distribuidora. Outra questão para quem sofre com licenciamento ambiental. Eu tenho um colega que em Marechal Cândido Rondon levou quase 6 meses para tirar a licença de uma GD solar de 500 metros quadrados, que vai gerar, acho que 50 e poucos, 60 quilowatts. Então, tudo isso aqui é entrave, né? Hoje, quem se conecta na GD como gerador tem um aumento de 800% no custo da TUSD, ou seja, se eu ligo uma CGH que tem 50% de desconto no fio como gerador, 1 mega eu vou pagar a média ali 2, 3 mil reais por mês de demanda. Se eu ligo ela como consumidor, porque na GD a usina é um consumidor, eu vou pagar 16 mil reais de demanda. Então tem um aumento bem grande aqui, então isso não eu acho que não está sendo considerado. E acho que a gente deveria permitir as CGHs existentes que operassem como GD. Hoje tem muita CGH sob risco, no Mercado Livre você tem risco de preço, você tem risco de GSF, que não é gerenciável por elas. GSF, para quem não sabe, é um desconto que é dado na geração da usina, fruto do risco hidrológico, ou seja, quando o conjunto de usinas hidrelétricas no Brasil não gera, por razão que for, seja por seca, seja porque outra fonte deslocou ela, né, porque não foi despachado, ela perde direito comercial. E a gente tem muita usina próxima à carga que poderia ser fruto de investimento em GD por consumidores. Tá? Já estou com o tempo esgotado, então não vou me estender, mas existe uma série de vantagens que eu já comentei aqui para a geração hídrica: custo muito baixo, durabilidade enorme, a estabilidade, impacto ambiental é irrisório. Tá? Uma vantagem para quem vai para a GD no grupo A, que tem diferença de preço. A gente nem tem tempo hoje para discutir questão de preço, horário, tarifa branca e tal, mas isso ainda vem, já é realidade regulatoriamente, mas não está na prática. Mas a hidráulica você tem capacidade de modular em termos de horário com melhores preços, né? E aqui no sul você tem uma hidrologia muito privilegiada em relação a outras fontes. Tá? Aqui só alguns detalhes da situação atual, né? Não vou me prender porque senão eu vou ganhar um tomate da organização. Gente, muito obrigado e estou à disposição para as dúvidas no final do painel.